Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Sintam-se acolhidos, envolvidos pelo plano espiritual, por Deus, por Jesus e pelos mentores que nos guiam, que nos protegem e que nos orientam. A gente está aqui para ler o livro Caminho, Verdade e Vida, dando continuidade. Então, estamos no capítulo 117. Só para quem não conhece esse livro foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É uma parceria que o Chico tem muitos livros, né? Então esse é um dos livros que a gente usa para os estudos. O título desse capítulo 117, Terra Proveitosa. E a epígrafe, que é a frase que se encontra antes, né? Sempre Emmanuel coloca uma frase para a gente refletir. É uma frase de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7, desculpa. Uma frase pequenininha. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Fecha aspas, né? Então essa é uma frase de Paulo, endereçada aos Hebreus, que fala sobre essa benção, que é a chuva, que naquele tempo todos eram muito ligados à natureza, porque eles dependiam muito do cultivo da terra, né? Então era muito comum nos ensinamentos fazer uma associação com a natureza, porque a natureza que era a provedora dos recursos materiais para a subsistência das pessoas. Então as pessoas precisavam muito de um relacionamento positivo com a natureza, conheciam muito a natureza. Muitas religiões tinham assim rituais da fertilidade, rituais da primavera, tudo isso. Então esse contato com a natureza sempre foi utilizado pelos sábios e pelos mestres para prover lições, né? Então aqui o Emmanuel faz essa analogia da chuva como sendo uma benção que cai, e a terra que é lavrada, que está pronta para receber essa chuva, vai poder absorvê-la da melhor maneira. A gente pode ver exemplos hoje de catástrofes onde o assoreamento dos rios não permite mais que essa água das chuvas flua, e ela acaba transbordando, causando tragédias, porque não há mais uma compreensão de como tratar a natureza de uma forma benéfica, né? Então vamos adentrar ao texto e a gente pode até fazer alguns exemplos depois de como a terra, como a natureza é usada como exemplos, né? Então começa o texto assim. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportando o símbolo ao país dos corações, somente aqueles espíritos atentos, eu até grafei isso, espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as benções do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa atende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste.
O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta Terra, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá ervas proveitosas, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Bom, eu começaria nessa reflexão do dispensador das bênçãos, né? Que no Espiritismo a gente estuda a personalidade de Deus, quem é Deus. A gente não fala quem é, né? A gente fala o que é Deus, e a resposta é: Deus é a fonte primária, criadora do universo, que dispensa todas as bênçãos, que distribui todos os insumos para o universo, para a criação do universo. E depois, no texto, eles falam que Jesus, no plano terreno, é o nosso governador. E trazendo assim para uma literatura mais agrária, a gente está falando de terra, toda terra, desde que eu sou pequeno eu sei isso, tem um administrador, que é aquele cara que é o responsável de uma terra, que coordena o trabalho, que distribui as tarefas, que fala quando tem que ser cortado o gado, quando tem que ser cortado as ervas para dar para o gado, quando você tem que arar o terreno, quando você tem que tratar contra a formiga, etc. Esse é o administrador. Então, essas dádivas divinas são coordenadas aqui no planeta Terra por Jesus, mas provém de Deus. Então, isso é importante a gente tratar isso. E nós, os espíritos que habitamos aqui esse planeta, somos essa terra. Ele fala, transportemos aos corações, né? Essa metáfora. Então, o espírito, aqui na Terra, a gente fala que a morada do espírito é o coração, que é onde nós temos os nossos sentimentos, as nossas relações com outros seres humanos, né? E o que eles advertem aqui? Que quando você recebe essas dádivas de Deus, se o seu coração não está preparado para recebê-las, não está permeável, não está fértil, é como se essas mensagens chegassem para nós, batessem e não fizessem efeito, né? Daí a gente pode até pensar naquela parábola do semeador, onde Jesus utiliza essa parábola como uma forma de explicar os diversos tipos de corações, os diversos tipos de terra, onde Deus lança a semente, que seriam as suas dádivas, e elas não germinam, né? Depois a gente pode explicar quais são esses 4 tipos de solo, né? Então, assim, temos Deus, temos Jesus como o lavrador, né, que vai distribuindo essas sementes, e somos nós que estamos, assim, aqui na Terra para absorver essa semente, acolhê-la no nosso coração e fazê-la germinar, né? Então, a gente fala também no Espiritismo que todo ser humano tem essa centelha divina dentro de si, que é dentro da nossa alma, que é o nosso espírito, né? Quando a gente fala alma, é quando a gente está encarnado. E espírito é quando está desencarnado. Só para os leigos, né? Para um espírita isso já é estudado, que a gente estuda. Então a gente tem que desenvolver essa alma para que ela cresça, para que ela germine e para que ela se torne um espírito evoluído, uma terra fértil, né? Então vamos já entrar na parábola do semeador, que vai assim complementar esse texto. Jesus ele fala que saiu o agricultor a semear e que jogou até as sementes, e a semente foi caindo em diversos solos. Caiu no solo árido, né, que seria ali à beira da estrada, onde não tinha proteção, seria o equivalente a uma floresta sem proteção, que os pássaros foram lá e comeram as sementes.
O segundo solo seria o solo pedregoso, que a semente cai lá, só que ela enraiza um pouco, só que as pedras não permitem que as raízes se desenvolvam, daí o solo morre. O terceiro solo seria o espinheiro, que é aquele solo que foi lavrado, mas foi abandonado. E cresceu-se os espinheiros. E a semente que caiu ali não conseguiu se desenvolver porque tinha os espinhos e não conseguiu. E o quarto solo é o solo fértil, é o solo rico, né? O solo que permite que a semente se incorpore, que se desenvolva, né? Então, assim, analogicamente, nós espíritas, a gente fala que a gente pode estar em qualquer uma dessas fases. Só que o nosso objetivo é nos tornar solo fértil, né? Então, vamos fazer agora algumas analogias. Como é que a gente torna um solo fértil? A gente compra uma área lá e descobre que aquele solo nada cresce ali. Daí a gente começa a estudar, vamos estudar como é que tornar um solo fértil. A gente estuda, né? Então, a gente estuda para entender o problema. No Espiritismo a gente também estuda. A gente estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os livros escritos por Kardec e todos os outros livros que vieram depois, com Chico Xavier e com muitas outras pessoas. Porque o estudo é o que nos tira da ignorância, né? O espírita, a gente desenvolve o conhecimento espiritual através do estudo, é importante. Depois a gente começa a trabalhar. A gente começa a trabalhar o nosso espírito, a gente começa a praticar tudo aquilo que a gente estudou. Então, o que seria trabalhar? Trabalhar na sua personalidade, fazer o autoconhecimento, que é conhece-te a ti mesmo, porque você começa a explorar dentro de você suas qualidades, os seus defeitos, e você fala, eu não sou bom nisso, então vamos melhorar isso. Eu sou uma pessoa muito apegada, sou uma pessoa muito egoísta, eu não escuto os outros, eu falo em cima dos outros, eu não tenho humildade, né? Até tem uma analogia que a palavra humildade, quando você transporta para a terra, é humus, uma terra que se permite, digamos, penetrar. Então, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem flexibilidade, que se deixa cultivar, né? Não é aquela terra dura que você vai enfiar a pazinha para plantar uma terra, uma muda, você não consegue nem furar ela, de tão dura que ela está, tão compactada. Então a gente tem que trabalhar. Da mesma analogia, se trabalhamos a terra para torná-la mais macia, mais penetrável, mais fácil de ser lavrada, a gente tem que trabalhar o nosso coração. E por que a gente tem que trabalhar o nosso coração? Porque o texto fala, nós, espíritas inatentos, né? Os espíritas que estão dormindo, que não acordaram, assim, que ficam vivendo a vida como se a vida fosse meramente uma vida material. Quer dizer, eu nasci, vou ter uma vida material, vou viver isso, vou enriquecer, vou morrer e acabou. Para nós espíritas não é bem assim. Eu digo espíritas cristãos, né? A gente está falando aqui dos ensinamentos do Cristo. Devemos procurar cultivar esse coração. A gente tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que entrar dentro de nós mesmos, lavrar esse terreno, né? A gente tem várias ferramentas, a psicanálise, a gente tem trabalhos voluntários, a gente tem os estudos, como eu falei agora, né? E para chegar numa coisa fundamental, que se chama fé raciocinada, que é a fé que você compreende os princípios das coisas, porque você estudou e você trabalhou, você praticou aquilo que você estudou. Então, assim, esse trabalho que eu falo que é estudar, trabalhar e desenvolver a sua fé. A sua fé é resultado, a sua fé raciocinada é resultado disso. Porque sem uma fé raciocinada você não vai ter uma profundidade para o entendimento. As suas raízes não vão estar profundas o suficiente para suportar as adversidades. O que são as adversidades? São fenômenos que podem acontecer na sua vida, provações,
dificuldades que vão colocar à prova a sua fé. Porque aqui no texto eles falam que a terra não pode ser lavrada se não for ferida. É uma analogia ao arado, que entra dentro da terra e vai abrindo a terra. E então, de certa maneira, nós também temos que lavrar o nosso coração e muitas vezes nós vamos acabar se ferindo, porque nós não vamos gostar do que a gente encontrou lá dentro. A gente vai encontrar, talvez, coisas na nossa personalidade que não nos agradam. E a gente vai ter que lavrar isso. E talvez a gente não vai gostar. E também podem acontecer coisas que não são do nosso controle, né? Todo mundo está dando exemplo do que aconteceu no Sul, que é uma catástrofe natural, que acontece e pega todo mundo, né? Nada existe na natureza sem um significado, né? Um significado de aprendizado. A gente tem que tirar um aprendizado de tudo. Só que é um aprendizado muito doloroso, porque afeta todas as pessoas indistintamente, ricos e pobres, bons e ruins. Quer dizer, a gente fala como é que funciona, né? Essa lei divina, né? Onde a gente desconhece. Mas se a gente tiver a compreensão do mecanismo que rege o universo, a gente vê que tudo tem um propósito, um objetivo. Então essa dor, que seria a dor que a gente tem que suportar para o nosso crescimento, faz parte de uma necessidade da gente sair daquilo que a gente está falando, que a gente fica dormindo. Se a gente não tivesse um esforço, uma necessidade de esforço, as pessoas não fariam nenhum esforço e não teriam progresso na humanidade. Então, assim, cumpre-nos, eu vou ler a última frase, o último parágrafo que eu acho importante. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, que somente a terra tratada produzirá ervas proveitosas, alimentando e beneficiando a casa de Deus, atendendo de start às esperanças do horticultor. Quer dizer que não tem milagre, quer dizer, não é porque você já lê, sei lá, a Bíblia, ou vai lá e reza e se acha uma pessoa espiritualizada, se você não bota isso em prática no seu dia a dia e não transforma todo o ensinamento que você está aprendendo para tornar a sua vida, a vida do seu próximo melhor, para contribuir no progresso da humanidade, no crescimento espiritual das pessoas, nada disso tem proveito, né? Então todas essas bênçãos que Deus nos dá diariamente vão ser digamos assim, desperdiçadas, porque você não está preparando o seu coração para recebê-las. Então, assim, terra proveitosa é coração proveitoso, né? Deus não faz distinção, quer dizer, vamos agora fazer algumas analogias com a natureza. O sol diariamente ele irradia a todos, ele não faz distinção. Quem souber tirar o melhor proveito, vai aproveitar. Quem não souber, ou vai morrer de sede no deserto, ou vai se desidratar. A natureza, por exemplo, a gente fala das abelhas, das formigas, né, que trabalham de uma forma harmoniosa, numa sociedade onde todos trabalham por um fim comum, né? Então, na natureza, a gente tem todos os exemplos de harmonia, de ciclos, né, dos ciclos da maturidade. As árvores, né, que chegam no inverno, elas têm que perder as plantas, então elas secam as folhas porque a raiz tem que ficar hibernando. Então são exemplos, a gente pode assim falar que isso é um exemplo de humildade da árvore. Então a gente faz analogias, né? O rio é um exemplo de adaptação à água que sai da fonte para ir até o oceano. Ela vai desviando dos obstáculos, em certos momentos ela é represada, ela espera o momento certo, daí ela continua até chegar no oceano. Então assim, a gente pode tirar da natureza, livro aberto, todos os ensinamentos que precisamos e transportá-lo ao nosso coração, porque nós, como seres inteligentes, temos que galgar, né, dos instintos das nossas
tendências primárias, que são os instintos, as reações dos animais, para um ser pensante, para um ser intelectualmente superior, que é isso que nos distingue do resto da criação, dos outros animais. E isso que também nos coloca nesse patamar de espíritos evoluíveis, né? A gente somos espíritos imortais e em constante evolução. Então é isso, pessoal. A gente tem que estar atento para que a gente possa lavrar os nossos corações. A gente tem as ferramentas, né? Porque Jesus nos dá essas ferramentas através de todos os seus ensinamentos. Ele nos exemplifica através das parábolas, né? A parábola do semeador, para que nós possamos identificar dentro de nós onde estamos. E o Evangelho em si é uma bússola, né? Que nos dá o caminho. O Evangelho é um ensinamento que a gente tem que estar sempre estudando, porque não é assim tão evidente como parece, né? A gente tem que estar sempre estudando o Evangelho, buscando conhecimentos, né? Eu encontrei no Espiritismo uma forma de estudar o Evangelho, né? A gente usa o Livro dos Espíritos, usa o livro Evangelho segundo o Espiritismo para entender como que o Espiritismo estuda o ensinamento de Jesus. E você tem sempre que estar lavrando esse terreno, porque a gente é muito influenciável, né? A gente sempre está recebendo ruído. Eu já falei isso na outra palestra, que a gente está numa sociedade que a cada dia inventa uma nova moda, que a cada dia aparece um cara aí propondo fórmulas mágicas para você ser feliz, tudo isso. E a gente acaba quebrando a cara, porque a gente vai seguindo essas coisas e esquece que a essência que nós temos dentro de nós é o nosso coração, nossa alma, que é isso que é de mais importante. E aqui, mais uma vez, assim, Emmanuel nos adverte para que estejamos atentos, para que sejamos pessoas despertas, para que sejamos espíritos permeáveis, que possamos estar aprendendo com a natureza. Não se esqueça que o próximo, né, sempre vai ser o nosso espelho. Quer dizer, a gente não aprende nada sozinho, isolado. A gente precisa do outro ser humano como espelho para a gente entender essa troca, né? Porque o amor é recíproco. Você dá e recebe. Não tem como você viver na adoração isolado. Isso aí eu desconheço, quer dizer, isso aí para mim não corresponde ao ideal espírita cristão. Você tem que aprender a amar, compreendendo Deus, compreendendo Jesus e compreendendo o próximo. Tudo isso que eu estou falando é para botar em prática para o dia a dia das pessoas. Bom, acho que eu já me estendi bastante. Então, sejamos essa terra proveitosa, possamos aprender com a natureza, possamos aprender com Jesus, que é o nosso administrador aqui do planeta, e vamos agradecer a Deus, então, por mais essa leitura. E quem quiser se aprofundar nisso, pegue a literatura espírita, pegue a literatura cristã, a Bíblia, tente se aprofundar, tente compreender mais os ensinamentos. E também na própria natureza. A natureza tem muitos mistérios aí que a gente pode desvendar. Então vamos agradecer nesse momento a nosso mentor, a Jesus e a Deus, que possamos ter uma semana proveitosa, muitas bênçãos. Assim seja, graças a Deus.